Elas unidas, estamos aqui pra ficar. Hey, elas unidas, ninguém vai nos calar. Com força e coragem. Muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Entre Elas. E hoje nós estamos aqui com o nosso quadro de saúde, o Saúde Delas. Um momento da gente conversar sobre a saúde das mulheres com esse olhar mais voltado para a mulher empreendedora. Hoje estamos apresentando eu, Evelyn Sara. E eu, Lorena Araújo. E nós temos uma convidada muitíssimo especial que vai falar de algo que todo mundo sente, mas que nem sempre a gente fala a respeito, que é a saúde mental, a saúde emocional. Para as mulheres que empreendem, têm casa, ainda precisam ter vida social, eu acredito que esse seja o maior desafio da vida. E a gente está aqui recebendo a psicóloga Mona Lisa Barros. Muito bem-vinda, Mona Lisa. Obrigada. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Então, quero agradecer o convite, por estar aqui hoje. Como é que eu faço para me apresentar? Quem é a Mona Lisa? O que você faz da vida? Fique à vontade. Fiquei procurando um gancho. Quem é a Mona Lisa Barros? Fiquei procurando um gancho aqui na história, Então, atualmente eu trabalho aqui no município, sou servidora pública aqui no município há 16 anos. Acho que é isso, às vezes eu perco um pouco a conta, mas eu acho que é. Esses dias eu andei tentando contar. E trabalho exatamente na saúde, na saúde pública. Municipal e também com serviço clínico particular. Esse já é mais recente, Eu demorei um tempo da minha vida até me sentir pronta para ir para a clínica. Para empreender. Para empreender, exatamente. Eu passei anos e anos na saúde pública. E só depois de alguns anos foi que eu resolvi conseguir assumir que estava na hora de ir para fazer a clínica mesmo. Então, isso aconteceu exatamente no momento que eu decidi fazer uma pós-graduação em neuropsicologia. E aí isso me aproximou muito desse contato clínico, porque até então eu tinha muito contato da psicologia social, por estar no serviço público. E aí essa pós-graduação me aproximou da clínica em si, E aí eu fui, então, vendo que, nossa, eu já faço isso, eu só não me dava conta, E eu consigo sim, eu posso, E aí eu comecei a fazer isso. E aí nesse meio tempo eu fui descobrindo várias coisas de mim, então ir para esse serviço particular, empreender nesse sentido, me abriu um horizonte e me fez me conhecer. Isso é que é a verdade. Então, eu fui percebendo várias coisas que eu não percebia. Que campos da psicologia me interessavam mais, que áreas de atuação me faziam mais feliz, que público eu gostava mais de atender. Hoje você está atendendo que público? No caso, no serviço particular, eu atendo... Aí hoje eu só atendo adultos e idosos, Abro um leque para adolescentes porque precisei abrir, mas eu descobri que minha paixão é idoso. E aí veio uma formação, aí veio mais uma pós-graduação em psicogerontologia, que é exatamente a atuação na saúde mental da pessoa idosa, no processo de envelhecimento, porque eu me apaixonei, achei isso uma coisa muito mágica, interessante. Aí daí veio o meu, de tanto estar perto das pessoas idosas, de acompanhar o processo de envelhecimento, com todas as dificuldades, me apaixonei pela psicologia hospitalar e pelos cuidados paliativos. Aí fui buscar a formação na área. Então, realmente empreender na clínica foi o que fez eu me conhecer dentro da psicologia.
Porque no serviço público, de certa forma, a gente não escolhe, Sim. né? Eu tô ali... Todos os públicos, e aí você precisa... Oh, muito obrigada, Licença. Renan. E aí você precisa... Sim, eu tô ali no serviço para acolher a demanda do serviço, Sim. né? E a empreender me trouxe essa possibilidade de autoconhecimento, inclusive dentro da minha profissão, né? O que foi muito bacana, muito legal. E só a partir daí foi que foi vindo esse meu interesse mesmo por cada vez mais formações, estudar mais, né? Porque ali era algo que eu realmente estava gostando de fazer, eu estava descobrindo as minhas paixões, né? Então, hoje é isso que eu faço, né? Faço atendimento clínico, também faço atendimento domiciliar, né? Já que eu me voltei para esse público idoso, eu faço os atendimentos domiciliares, porque muitos idosos não têm essa condição, né? Por estarem domiciliados ou acamados, então precisa do cuidado no domicílio. E também online, né? Que é algo que eu faço menos porque não me identifico tanto com o serviço em si. Então, eu ofereço menos esse serviço, né? Mas, e permaneço no serviço público. Você acha, Mona Lisa, que houve uma mudança no perfil ou nas necessidades de saúde mental dos idosos nesses últimos anos? Eu acho que o mundo se dividiu muito no pré e pós-pandemia, né? Sim. Eu acho que a pandemia é assim, um negócio que transformou Sim, a com os humanidade. idosos não foi diferente. Inclusive, a minha decisão pelo atendimento domiciliar foi pós-pandemia. Comecei o meu atendimento clínico antes da pandemia, mas na pandemia, quando passou, que os serviços foram retornando, eu decidi que eu não queria mais ir para a clínica, para o consultório. Eu queria ir para o domicílio do idoso, porque durante o período de pandemia que eu fiquei fazendo teleconsulta, a gente fez muito isso no serviço público, eu recebi muito paciente idoso por teleconsulta, eles telefonavam para falar por sofrimento imenso. E daí quando foi passando aquele período que já havia mais uma abertura, né, que a gente já poderia começar a atender com alguns cuidados, começou a aparecer muito essa demanda de cuidado com pessoas idosas no domicílio, pelo sofrimento psíquico imenso que essas pessoas estavam, por não poderem sair de casa, por não poderem mais conversar na calçada, por não poderem mais dar a voltinha que eles davam, de ir no mercado, Sim. né, enfim, de sentar para conversar com o vizinho e tomar o café lá na porta, e mudou mesmo, né, então essa foi uma demanda crescente. Por iniciativa deles próprios ou E familiares. familiares também, né? E familiares, que é outro movimento interessante. São as famílias começando a perceber a necessidade de cuidar da saúde mental do idoso e da saúde mental e cognitiva no processo de envelhecimento. Isso é muito interessante, porque eu ainda não tinha visto, na verdade, esse campo específico na psicologia. Sim. A gente fala muito hoje em dia sobre saúde, em relação à saúde mental de crianças, jovens, até mesmo os adultos, em relação. É muito abordado hoje em dia o autismo, o TDAH e outros transtornos. Mas, em específico, a questão dos idosos realmente. Você falando um campo agora. Pouco explorado. Sim. É muito interessante, realmente. É um campo pouco explorado, é um público ainda que a gente tem que buscar, né? É um público que a gente ainda tem que fazer esse. Porque o buscar muitas vezes começa pela família. Né? A família entender. A família entender, né? A família manter esse idoso em acompanhamento, perceber que é importante, que não é porque tá idoso que não tem mais o que fazer, que não tem mais o que melhorar, não tem mais o que mudar, né? Que não tem mais o que acolher, que não é porque é idoso que já viveu tudo que tinha que viver, né? Então é um processo de conscientização difícil, então é um campo realmente não tão explorado.
não tão conhecido, né? Eu digo muito assim, olha, gente, eu acho que eu não nasci para ganhar dinheiro, porque eu só vou por esse lado que não é, né? Aí todo mundo, por que tu atende criança? Eu digo, eita, seria bom se eu gostasse, que eu ia estar rica, né? Porque hoje é exatamente como você está dizendo, lá, né? Hoje na neuropsicologia, inclusive. A neuropsicologia hoje, a avaliação infantil, né? Por conta das neurodiversidades, hoje é um campo riquíssimo. Mas aí eu vou gostar da reabilitação do idoso, com comprometimento cognitivo, né? Essas coisas. E aí, por aí vai. Mona né? Lisa, acabou de me acender um sinal de alerta, inclusive de atenção. Eu não sei, vou falar por mim. Sim. Eu acho, pelo menos as minhas percepções, inclusive com as minhas amigas, a gente tende a se juntar com quem é parecido, então pode ser Aham, também as que referências. seja o do meu grupinho. As referências. Eu vejo que as mulheres, elas são muito solitárias. Elas acham que conseguem resolver tudo, que ninguém precisa se... Não é nem que ninguém precisa se importar com a vida delas, mas é que todo mundo já tem problema demais, eu não vou sobrecarregar ninguém com... Então as mulheres tendem a ser mais solitárias, mais sozinhas, de se uma espécie de cebola, né? Um repolhozinho ali mais fechado. Essas mulheres, com toda a loucura que a gente tem vivido atualmente, essas tendências a tentar resolver as coisas sozinhas, como é que vai ser essa mulher na terceira idade, no envelhecimento? Né? A saúde mental dessa mulher nesse envelhecimento. Porque tem muitas que passam por crise no casamento. Eu não vou conversar com a minha amiga, porque primeiro pensa, não, mas quem são minhas amigas? Teve um momento da minha vida que eu fiz essa pergunta. Não, e quem são minhas amigas? Eu vou convidar... Não, vai para chamar só as amigas. Beleza. Quem são? Eu vou chamar quem? Por quê? Não, fulano, eu ando muito com fulano. Mas fulano é minha amiga. Eu nunca contei nada da minha vida para ela. Então a gente acaba tentando resolver os próprios problemas sozinha. Eu tenho amigas que, por exemplo, tem dias que... De grupos de amigas em si, né? Que tem dias que tá lá 2 ou 3 conversando, aí de repente eu me aproximo e aí, que foi, né? Aí disse, não, é tal coisa, é porque eu não te contei, porque tu já tá passando por esses problemas e eu não quis... Não quis sobrecarregar, né? E a gente tem mesmo muito isso, né? Mas eu penso, de fato, Evelyn, que nós somos ensinadas a funcionar assim. Né? Não é que a gente quer funcionar, a gente vai sendo ensinada e a gente vai crescendo e vai aprendendo que a gente tem que ser assim, que a gente tem que realmente dar conta, que a gente tem que levar o mundo nas costas, que a gente tem que dar conta de tudo mesmo, né? Que a mulher é essa força. Dentro do serviço público existe um serviço que eu e outras amigas prestamos, né? Que é o pré-natal psicológico. Inclusive, tive Né? acompanhamento, Sim. muito bom. E é muito interessante que quando eu vou prestar esse serviço, é uma das primeiras coisas que eu tento falar com as mulheres, né? Digo, olha, você não adquiriu um superpoder porque hoje você tem um bebê na sua barriga. Né? Então, essa ideia de que, a partir de hoje, o fato de eu ser mãe, eu vou ser agora invencível, eu vou dar conta de tudo, eu vou saber de tudo, eu vou ter resposta para tudo, isso não existe. Mas a mulher, a partir do momento, por exemplo, que se torna mãe, ela já vem sobrecarregada de toda essa expectativa, porque a gente é ensinada que mãe é isso, por exemplo, né? Então já vem... As expectativas vêm em cima e a gente absorve isso, né? Então, por exemplo, dentro do pré-natal, isso é muito legal, quando a gente vai trabalhar isso com essas mulheres para ir desmistificando mesmo esses pensamentos em relação a isso. Olha, você pode ter o dia que está super estressada, você pode ter o dia que diz, mas por que eu engravidei? Né? Tá tudo bem pensar assim, você pode ter o dia que não sabe o que fazer, que não sabe como amamentar, você não tem que saber de tudo. Porque é isso, a gente recebe a sobrecarga emocional, ela vem, na verdade,
dessa enxurrada de expectativa que existe em cima de nós, né? E aí, Sim. automaticamente, a gente se cobra, né? A gente se cobra porque a gente se compara, mas eu acho que fulano dá conta, eu tenho que Vem dar conta, né? as perfeitas do Instagram, as vidas perfeitas do Isso. Instagram, que Fulano é. dá conta, eu acho que eu também Nossa. vou ter que dar conta, né? E a gente acha que a vizinha dá conta, porque a gente não sabe a vida da vizinha, né? E acha que é boa, então eu vou dar É conta, verdade. né? E é tudo isso, mas na verdade é que tá todo mundo aí num barco parecido, né? Se não no mesmo, mas eles estão aí bem Na verdade, não é que a gente é guerreira, é sobrecarregada. sobrecarregadas, né? É, algumas guerreiras, outras sobrecarregadas, né? Sim. Outras Tentando fazer acontecer. tentando, e é Sim. muito isso. Algumas, na verdade, é porque não tem escolha. Sim, Porque ou faz. ou Não faz. não tem a quem pedir ajuda. Existem realmente pessoas que não têm a quem pedir ajuda. Existem pessoas que estão rodeadas de gente tão negativo que se você chegar e falar assim, não, mas porque eu tô com um problema tal, azar o teu. Foi você que caçou pra tua cabeça, então se vire. Isso não é, Sim. não é nem coisa que se diga. Isso, por exemplo, Evelyn, é um dos motivos, e eu já vi muito isso em consultório, que faz, às vezes, muitas mulheres se manterem em, por exemplo, relacionamentos disfuncionais. Essa fala familiar, né, ou esse medo do julgamento familiar, mas minha família não queria e eu quis. Uhum. E agora com que cara que eu vou dizer que eu não quero mais? Vai todo mundo me jogar a pedra, né? Ou minha família já disse que eu ia, mas se eu voltasse não me aceitaria, né? Principalmente agora que tenho filhos, né? Isso acontece demais. Isso acontece muito. Muitas mulheres se mantêm em relacionamentos, né? Digo isso com base na minha experiência clínica, inclusive do que eu vejo no meu dia a dia, né? E aí volta a importância da gente ter, nem que seja uma pessoa para dizer assim, mulher, bora tomar uma água, bora sentar bem ali, tomar uma água, não precisa falar sobre nada, só vamos Sim. sentar e tomar uma água. A gente precisa ter O alguém acolhimento é importante que demais. nos ouça. Sim. É muito importante mesmo. Pra gente não se sentir tão só porque às vezes a gente não tem a família. Existem famílias muito acolhedoras, muito que entendem e tal, mas existem pessoas que Tem gente que a rede de apoio é uma vizinha. Tem gente que a rede de apoio é um amigo de infância. Né? Infelizmente, nem sempre vai ser a família, não. e rede de apoio a gente constrói. Mona Lisa, com base também na sua experiência, com trabalhos com idosos também, tanto com a base masculina quanto feminina, né? Essa base que você falou agora sobre o relacionamento, se mantém um relacionamento abusivo, ou você falou em relação à família. A questão da família, a influência da família, ela é algo que lá na infância ela influencia na fase adulta para a pessoa se manter num relacionamento abusivo. A falta de estrutura familiar Sim, é algo pode que influenciar. A gente não tem como a gente generalizar, né? Mas claro que se desde a infância eu cresci sendo rejeitada, não sendo valorizado, né? A tendência é o quê? Eu crescer, aquela criança crescer com baixa autoestima, né? Não reconhecendo o seu valor, não entendendo que merece algo melhor. Então, se eu não sei o que eu mereço, eu aceito qualquer coisa. Se eu não sei, né, que eu mereço algo bom, qualquer acaba coisa me passando basta, de geração em geração, enquanto não infelizmente, romper um ciclo, né? enquanto não rompe a cultura familiar, que é algo muito difícil mesmo. Né? Às vezes vem às vezes a escolhida da família que vai vir para enfrentar, né, a cultura familiar e romper com isso e ser a ovelha negra, né? Que geralmente é chamada, né? Já ia dizer que de vez em quando aparecem as pessoas assim, mas geralmente são as ovelhas negras. Agora a rebelde. Agora eu lembrei também que na tua colocação, Abby, você perguntou como que tudo isso poderia influenciar, né, essa questão das mulheres serem sobrecarregadas
No envelhecimento. no envelhecimento, né? Claro que tudo também influencia, cada fase da vida pode influenciar A na próxima. próxima, né? Sim. É claro, né? Porque assim, uma sobrecarga até onde ela pode ir, né? Qual o meu limite diante de tudo isso? Um adoecimento mental, né? E aí, né? Um adoecimento físico, porque a gente sabe que adoecimento mental pode também levar ao sofrimento físico, né? Então isso tudo, claro que pode influenciar no meu envelhecimento. Como que eu tô me cuidando? Eu tô com tempo? Eu tô conseguindo fazer uma atividade física? Eu tô tirando esse tempo para mim, né? Eu tô crescendo, tô vivendo aquela vida só sobrevivendo. Então, claro que isso vai influenciar, né? Inclusive nas questões cognitivas mesmo, né? Porque uma pessoa que, por exemplo, uma mulher que na fase adulta já desenvolve um problema mental, por exemplo, a mulher que desenvolve depressão, né? E ela vive anos depressiva, é claro que no seu envelhecimento ela tem probabilidade de ter problemas cognitivos, maiores chances, né, de ter problemas cognitivos, como, por exemplo, dificuldades de memória, né, tipos de demências, porque já é um cérebro sobrecarregado, né, por um histórico ali de sofrimento mental. Né? Então, tudo que a gente vive vai influenciando lá na frente. Por isso que é tão importante a gente observar, se observar, né, entender os prejuízos que a gente está tendo, né, pelo que a gente está vivendo, pelo que a gente está sentindo, e buscar de alguma forma ajuda para tudo isso. E qual seria, nesse ponto de atenção, qual seria o momento em que estou cansada, eu vivo cansada, não, mas é só a sobrecarga, me levaria a ter um pouquinho mais de atenção para dizer, não, isso não é só cansaço. No consultório em si, né, dentro da avaliação que a gente faz, né, o que geralmente a gente olha? É intensidade de sintoma e tempo, né? Então, é isso que a gente precisa se observar. Em quanto tempo que eu estou me sentindo desse jeito? Porque você acabou de usar a palavra sempre. Eu tô sempre cansada. Claro que a gente não vai tornar isso algo padrão. Não é padrão. Não é um comportamento Estou sempre padrão. Alguém triste. está sempre cansado, alguém está sempre triste. Né? Não é padrão. Então, a frequência disso que eu estou sentindo é frequente, né? A intensidade disso que eu estou sentindo. Os prejuízos que isso vem causando na minha vida. Isso está afetando no meu trabalho, isso já está afetando no meu estudo, isso está afetando na minha rotina de casa. Por exemplo, eu não tenho mais ânimo nem para cuidar da minha casa. Né? Isso está afetando no meu autocuidado, eu já não consigo mais arrumar Lavar o cabelo. Eu acho que é o primeiro ponto de atenção é quando a gente desiste de lavar o cabelo. Deixar de cuidar de si Teve mesma. Teve alguns momentos muito críticos na minha vida que, sinceramente, eu entrava debaixo do chuveiro e lavava o cabelo, porque, enfim, eu tava com a impressão de que os outros já estavam sentindo... Usava tuas últimas forças, né, Evelyn? É isso. Então, esse é o ponto principal de observação. Os prejuízos que esse quadro emocional já pode estar me causando, porque quando começa a causar prejuízo, aí isso já não dá para ser normalizado. Tristeza é uma emoção como qualquer outra. Eu posso sentir, tá tudo bem. Agora, se ela começa a me gerar prejuízos, uma frequência constante e começa a afetar no meu dia a dia, nas minhas relações sociais, no meu trabalho, aí já é caso de cuidado. Né? Raiva é uma emoção como qualquer outra, natural, tranquilo. Agora, se eu já vivo uma pessoa irritada demais, Acordo zangada. né, uma frequência intensa, né, uma intensidade acima do comum, já está afetando nas minhas relações. Então, eu vou procurar atenção, vou prestar mais atenção nisso. Então, esse é o ponto crucial de observar o cuidado. Eu acho também que nós mulheres, a história das multitarefas, né? Uhum. Nos ensinam que a gente precisa ser Sim, multitarefa sim. e realmente a gente dá conta de...
mesmo que algumas vezes a qualidade seja questionável, mas a gente dá conta de entregar tudo. Uhum. Geralmente a gente tenta entregar Tenta com o máximo fazer, de sim. qualidade, né? Mas aí o que eu observo, Mona Lisa? Com a idade chegando, a gente tem essa história agora, que é uma discussão que a gente tem ouvido muito, que é a história da menopausa. Antes a gente só imaginava a menopausa lá perto dos 50 anos. Hoje a gente entende que tem a perimenopausa. Então, por exemplo, eu estou caminhando para os 38, na verdade, não, 39. Acabei de me dar um ano a menos. Às vezes a gente perde a conta. Enfim, vamos deixar essas contas para lá. E eu observo, eu sempre procurei ser centrada, assim, equilibrada, o máximo possível na minha vida. Até porque eu costumo dizer, por exemplo, depois que eu virei mãe, não adianta entrar em desespero. Você precisa botar a cabeça no lugar e resolver. O menino caiu, tá com a boca sangrando, sentar e chorar, sair gritando, não vai resolver. Tem que ser funcional, né? É. Então eu sempre procurei ser emocionalmente equilibrada. Sim. Dentro das possibilidades de um ser humano. O que eu tenho observado nos últimos anos? Que eu tenho enfrentado oscilações de humor muito frequentes. E aí, voltando, eu estou chegando perto dos 40 anos. Então, tem dia que tá tudo ótimo. Tem dia que eu simplesmente não aconteceu nada de diferente, mas eu acordo com uma tristeza tão grande, um negócio assim que eu falo, meu Deus. O que é isso? O que é isso? Aí passa. Aí dali a pouco, tá tudo normal de novo. Mas eu tenho observado essa frequente oscilação de humor que eu não tinha antes. Tem que fazer as checagens de hormônio, né? É um cuidado que sempre tem que ter quando a gente acompanha mulheres, né? A partir da idade de 45 anos, principalmente, essas queixas são muito comuns, né? De mudança, oscilação de humor. Ai, de repente eu mudei, eu tô mais triste, eu não era assim. Agora só vivo ansiosa, nervosa, com medo. E aí a primeira coisa que eu costumo orientar, né, meus pacientes é isso, olha, vamos procurar ginecologista para saber como é que tá, fazer checagem hormonal para saber como é que tá isso, né? Porque pelos hormônios lá a ginecologista vai conseguir saber se já tá tendo uma baixa, né? Se já tá entrando nesse período aí, pré-menopausa, né? Porque hormônio altera tudo, hormônio mexe com tudo, né? Hormônio é um termômetrozinho no nosso corpo. Então, quando isso acontece, a Evelyn de fato tem que tem que dar atenção para o cuidado hormonal, né? Para a reposição, se for necessário, a alimentação para melhorar isso, enfim, todo o cuidado que há necessário nisso, né? E agora, a menopausa em si, e todo esse contexto que tem em volta da menopausa, gera um sofrimento gigantesco. Eu assisti um podcast de um ginecologista, um podcast com o Joel J, de um ginecologista muito bom. E ele estava falando que a mãe dele é ginecologista, o pai dele é médico também, então ele vem de uma família de médicos, e ele disse que de repente o pai dele chegou e começava a falar, vai conversar com tua mãe porque ela tá louca. E ela não conseguia enxergar. Sim. E ele dizia que ia conversar com ela e falava, não, mas essa mulher não é minha mãe. Ela é professora universitária, formando outros médicos. Ainda existe um outro diagnóstico aí, um outro quadro pouquíssimo falado, que é a menopausa precoce. Sim. E assim, menopausa precoce, menopausa, tudo isso gera um sofrimento gigantesco, porque assim, de toda forma vai diminuir a nossa produtividade, vai diminuir. Tem dias que a vontade mesmo é deitar e não levantar. Ainda há quem diga, né, que mulher é um sexo frágil. Deitar e não levantar, né? E você tem que trabalhar, e você tem que dar conta. Então, e isso é o processo de envelhecimento feminino, né? Então, olha o tanto de coisa que a gente tem que vivenciar, né? Então, sobre o processo de menopausa precoce, eu tenho defendido muito essa causa, né? Porque é um processo que eu tenho vivenciado. Eu precisei fazer esterectomia há 2 anos atrás. Esterectomia? Nossa. Esterectomia. Há 2 anos atrás, né?
por cistos, né? Situações. E aí precisei tirar tudo. Então, automaticamente, pá, menopausa. Menopausa sem poder fazer reposição hormonal. E aí lá vai eu aos 36 anos entrar na menopausa sem a luz de poder fazer reposição hormonal. E aí lá vem 10 quilos a mais, né? Ou mais de 10 quilos a mais. E a dificuldade de perder peso e a sensação, muitas vezes, de cansaço extremo, né? A oscilação de humor e tudo isso que envolve a menopausa numa mulher de 36 anos, que aí é muito difícil para a sociedade, para as pessoas compreenderem esse processo. Né? Então, recentemente, muitas vezes eu tenho que defender a minha bandeira. Sim. Entendeu? Eu tenho que defender a minha bandeira e dizer, olha, você sabe o que é menopausa? Pronto, pois é isso. Então, se você entende, né? Porque assim, nós precisamos defender. Porque quando a gente fala, por exemplo, dentro de relacionamento, ou com o irmão, ou com o pai, todo mundo geralmente entende quando é do outro. Ah, fulano tá na menopausa, por exemplo, né? Mas o meu marido talvez não vai perceber, que nem o exemplo que você tá dando. É o marido ginecologista que não entendia a esposa, né? Então, às vezes, a gente tem que defender a nossa bandeira e dizer, olha, é isso que tá acontecendo, né? E eu defendo o meu direito de funcionar desse jeito, né? Sim. E pronto. E vai ser assim. Eu acho que a gente começou a ter um olhar muito grande para as crianças, como você falou, para as crianças e para os adolescentes, porque hoje tá muito em alta a puberdade precoce. Eu acho que quase todas as mães com o mínimo de informação que tem acesso no celular já ouviu falar da puberdade precoce. Se tiver criança, o próprio Instagram já cuida de entregar ali, porque ele vai filtrando. Sim. Mas quando a gente vai falar de perimenopausa, menopausa precoce, por exemplo, a atenção que se você faz uma esterectomia, você já entra na menopausa. É uma informação, por exemplo, que eu não sabia. Sim, se você tira um ovário, você tem uma deficiência hormonal. Então, são informações que muitas mulheres ali ao redor da gente, ou às vezes até a gente mesmo tem passado por situações que a gente não se liga. Não, mas... Sabe o que acontece muito em relação a essa discussão? Assim, eu tenho muitos pacientes, até mesmo antes de passar por esse processo, de viver isso na pele, né? Eu já vivenciava o sofrimento dessas mulheres que eu acompanho. Das cobranças, a gente acompanhar isso é tão doloroso assim a gente perceber, né? Porque tudo muda, então você vê o quê? São mulheres que têm a libido diminuída, são mulheres que têm o cansaço aumentado, né? São mulheres e aí elas vêm para o consultório achando que o problema são elas. Porque a reclamação em casa, a cobrança. O problema é ela que não quer ter uma relação sexual com o marido. E o marido tá cobrando, e o marido tá exigindo, e o marido tá dizendo que vai procurar outra. Nossa. Além de tudo, ainda tem que lidar com... E as outras situações ainda horríveis, né? De se colocar na situação de não manter uma relação sexual mesmo sem querer, mesmo sem vontade, porque... mas eu tenho que fazer porque senão meu marido pode não gostar, pode se chatear, né? Então, isso é realidade, é a nossa vivência do dia a dia e que a gente vive calada. A gente passa por tudo isso caladinha, como se isso não acontecesse, mas é a realidade. E aí vem um outro ponto. Geralmente, nos relacionamentos, quando o homem tá chateado por algum motivo, a mulher é ensinada a ir adular. Tentar fazer a comida... Não, adular no sentido de fazer a comida que gosta, de fazer... de colocar um filme que ele gosta, de procurar... Quem bebe bebida alcoólica vai lhe comprar uma cerveja que gosta, uma bebida alcoólica que gosta. Quando é o contrário, quando é a mulher que tá chateada, enfim, que não tá num bom dia... É neurótica, é doida. Exatamente, e acaba gerando a confusão ainda maior. Porque qual seria o papel? E aí, homens, aprendam. Este recorte é para vocês.
Se a mulher não está no seu normal, você convive com ela há um tempo. Você sabe como é que é sua namorada, sua noiva, sua esposa. Se ela não está como ela estava nos outros dias, alguma coisa tem. Não precisa perguntar o que é que você tem, porque se a gente quisesse falar, a gente falava. Mas tente fazer coisas que você sabe que a gente gosta. Sim. Se você sabe que é uma comida, leva lá alguma coisinha que ela gosta de comer. Ela pode até se zangar ou se chatear de alguma forma, mas aquilo vai amolecer o coração dela. Não precisa passar o dia todo assim, mas você tem o quê? Porque acaba irritando mais. Mas trate a gente com mais cuidado, porque afinal de contas são muitos detalhes, né, Mona Lisa, que a gente precisa equilibrar. E não é porque a gente queira, não é porque a gente queira estar mal-humorada, zangada, cansada, enfim. No um monte dia a de dia coisa. a gente já fala, a gente dá dicas do que a gente gosta, então é fácil. Já tá por ali, então é só pegar no ar e Sim. fazer. É verdade, é verdade. Eu não acho que não seja proibido de perguntar o que é que tem. Né? Eu acho que essa é uma brecha que sempre é legal deixar aberta, né? Sim, perguntar, né? Aconteceu alguma coisa, né? Tô aqui, quiser conversar, né? O que muitas vezes incomoda são os questionamentos de porquê. Né? Mas por quê? Né? Mas É uma besteira. né? Porque isso invalida o que a gente está sentindo. Né? Sim. Mas por quê? Né? Ai, mas tem tudo, mas eu já fiz isso e ainda tá assim. Né? Isso invalida o que a pessoa está sentindo. Principalmente nesse caso que a gente está falando de alteração hormonal, porque é alteração hormonal. Não né? tem controle. Não é porque, não, a partir de agora eu vou ficar mais irritada. Agora eu sou a bruxa malvada. Mas agora também tem a autorresponsabilidade, né? Aí vem a questão da mulher também não aceitar viver assim, se ela pode viver melhor, buscar formas também de tratar isso, de melhorar isso, né? Porque existem tratamentos. Não é porque eu estou na menopausa, eu estou passando isso que não vou, todo mundo vai ter que me aguentar. Não. Como dizia Zagalo, vão ter que me aguentar. Não é assim, existem tratamentos, se tem como melhorar, porque eu vou ficar aceitando viver no sofrimento. Mona Lisa, só um parênteses, Evelyn. Mona Lisa, eu queria saber se no seu consultório você também recebe mulheres adultas também com outros tipos de transtorno. Sim. Na fase adulta, se você também consegue diagnosticar. Se a gente falou um pouquinho sobre a questão da invalidação. Não só nessa parte também, assim, sobre essa questão de não lembrar sobre certas coisas, mas também sobre isso. Eu vejo também muitas mulheres no âmbito da internet em si sendo invalidadas também na questão sobre os seus transtornos. E isso também nos afeta muito. Eu, como uma pessoa que tem o diagnóstico de alguns transtornos, eu me sinto também muito invalidada. E acabo guardando para mim também muitas coisas. Para os meus amigos mais próximos, eles sabem da minha vida, no meu pessoal. Mas para outras pessoas eu já não compartilho tanto exatamente por conta dessa invalidação que nós, mulheres adultas, nós temos. E eu queria saber se você recebe muitas mulheres e o que é que elas falam para você em relação a isso. Na verdade, a maioria do público é mulher, né? Homem tem crescido bastante, isso é bem legal, assim, né? A gente perceber que os homens têm procurado mais. Até recentemente a gente fez atividade em grupo e a gente comentou isso, que tinha alguns homens, né? E a gente se surpreendeu que foi uma atividade pra gente falar sobre saúde mental. Uhum. A gente ficou surpresa que tinha aquela quantidade de homens, porque é muito raro, né? Mas a maioria do público que procura atendimento psicológico é mulher. E aí tem de tudo. Né? De transtornos leves a transtornos graves. Né? É uma realidade que tem aparecido e muito, tá? É o jogo patológico. Tá? O vício em jogos online. Nossa! Sim. A gente sempre acha que é tão distante, né? Isso tem aparecido demais. Caramba. Nos atendimentos, tá?
principalmente em mulheres. Meu Não sei, Deus aí do eu não céu. sei se é porque os homens não estão procurando, né, ou o que acontece, né, mas na prática do dia a dia, a gente tem visto, eu pelo menos tenho visto mais mulheres procurando, com dívidas absurdas, né, com problemas sérios nos relacionamentos, em decorrência dos jogos, né, isso é a realidade já do consultório, tanto do serviço público quanto do privado. Isso vamos dizer, já é uma das doenças modernas que já é bem real mesmo, tá? E aí, o transtorno de personalidade, então assim, tudo isso eu atendo em consultório. Dentro do serviço público existe uma diferença, porque como eu trabalho dentro da estratégia saúde da família, que é a unidade básica, né, que é a atenção básica, a gente atende ali casos mais leves, né? Às vezes a gente até atende um caso mais grave porque chegou ali, mas ele não fica ali, né? Quando ele chega na atenção básica e aí, por exemplo, é uma depressão mais grave, ou a gente desconfia de um transtorno de personalidade, ou um transtorno de humor, ou vícios, uso de álcool, de drogas, a gente já encaminha para outros setores, né? Como o CAPS, por exemplo, né? Que já é responsável por esse atendimento mais especializado. Mas dentro, por exemplo, do consultório, né? Do atendimento particular, aí tem um público bem diverso, né? Dentro da minha experiência aqui, por exemplo, pacientes borderline, depressivas graves, né? Falando de mulheres, né? O jogo patológico, bipolaridade, transtorno obsessivo compulsivo, né? O TOC. Tem bastante pacientes com diagnóstico de TOC. Fiquei surpresa com com esse público, mas tem bastante, né? Aí, o que vem acontecendo agora, também nas mulheres adultas, pacientes que não eram diagnosticadas, mas têm recebido agora na vida adulta diagnósticos de autismo, tá? Porque não foram diagnosticadas na infância. É uma coisa que eu tenho observado, que um dos casos famosos, por exemplo, a Letícia Sabatella, a atriz, ela disse que recebeu o diagnóstico dela com mais de 40 anos. Tem um grupo que a minha filha, a pequenininha, assiste, que é Minha Vida é uma Viagem, que eles falaram, a gente sempre sabia que pelo menos altas habilidades eles tinham, porque o rapaz em si, ele era um negócio extraordinário na questão de desenvolver músicas, etc. E aí ele compartilhou com os seguidores dele no Instagram que ele tinha recebido o diagnóstico de autismo, TDAH e altas habilidades, isso ano passado. Então, adulto, casado, pai de 2 filhos. E TDAH também, tem tido muitos adultos agora fechando esse diagnóstico. Isso é porque na nossa época de infância não era visto. Essas avaliações, elas praticamente não existiam, né? Na verdade, o acesso até ao serviço psicológico, né? E aí se a gente for falar a realidade aqui de Esperantina, por exemplo, o acesso ao serviço psicológico de Esperantina há 20 anos atrás, Eu né? nem lembro Era quem praticamente, eram psicólogos. Era praticamente, né? Era pouquíssimo esse acesso, né? Então, isso foi crescendo agora, né? Esse acesso foi sendo facilitado agora. Mas na nossa infância, por exemplo, isso não era como é hoje, infelizmente. Então, tem muito adulto, e aí mascara o sintoma e as pessoas vão achando, alguns procuram um consultório, não é dizendo assim, olha, eu vim aqui porque eu acho que eu tenho autismo. Eles vão lá porque, olha, eu acho que eu tô com ansiedade, né? Ou eu tô, sei lá, com dificuldades de arrumar emprego, porque não consegue se manter no emprego. Eles já vão com os prejuízos, Exatamente. né? Com os prejuízos de um transtorno não tratado. Né? Exatamente. Ele já vem procurar a gente por esse motivo. E aí, quando a gente vai atendendo, vai percebendo os sinais, né? E os sintomas. E por isso que tem aparecido, não é do nada, eles são desde a infância, só que agora é que a gente sendo com mais possível, acesso à informação. está sendo possível perceber, eles estão tendo esse acesso ao profissional, né? Mas é lá desde a infância que ele já tem. E aí, sobre o que você falou, Lorena, isso é o que a gente chama
psicofobia, né? O preconceito, a discriminação com o portador de transtorno mental, né? Com a pessoa que faz tratamento em transtorno mental, isso é real, isso existe. Isso, infelizmente, é mais uma barra que a pessoa que procura o tratamento vai ter que enfrentar, porque além dele já estar enfrentando um transtorno, um adoecimento, né, enfrentar um tratamento, ele ainda vai ter que enfrentar muitas vezes o preconceito, as discriminações, as palavras ofensivas, né, seja de desconhecido, seja dentro de casa, né, às vezes a gente precisa intervir com a família mesmo para poder tentar que a família não destrua todo um trabalho que a gente está fazendo, né, por conta da família, da ignorância Sim, mesmo, né, do sim. desconhecimento. É interessante essa questão do preconceito mesmo, porque eu tenho uma amiga que ela tem filhos atípicos e ela disse, uma vez ela me disse, "Evelyn, eu evito sair com os meninos porque um dos filhos dela é autista e ele tem estereotipias. E aí ela disse que às vezes ela, por exemplo, festejo, tem um parque, ela pensa em levar as crianças para o parque, porque são crianças ainda. Aí ela diz, não, mas ele vai ter as estereotipias, alguém vai me olhar feio, vai olhar feio para ele, e aí, enfim, acaba que, além de tudo, ainda deixa a maternidade atípica, que não é fácil, ainda mais difícil por conta do isolamento. Esse é outro público, tá? Que tem sido é outra demanda muito crescente e assídua, né? São as mães atípicas, tá? Em consultório. Quer dizer, esse a gente tem percebido mais dentro do serviço público, porque lá como a gente atende crianças para fazer a avaliação, essas mães chegam até o serviço, Precisam né? de acompanhamento E aí também. as meninas do infantil, quando percebem a sobrecarga da mãe, a dificuldade, já encaminham essas mães para terapia também. Aí vem toda a dificuldade, tá? De manejo, porque a gente tem que fazer estratégia, às vezes a gente tem que marcar junto. O infantil e o adulto, ó, a gente vai marcar a criança para hora tal e o adulto tal, para poder dar certo, tá? Porque em outro horário aquela mãe não pode ir, porque ela não tem a rede de apoio, ela não tem com quem deixar aquela criança. O profissional de saúde precisa ter todo um olhar sistêmico, Sim, e muito holístico e humanizado. Sim. Né, Exatamente. humanizado, porque né, a gente não pode simplesmente dizer, não, é tal hora, é essa hora que tem. Não, ela não tem com quem deixar, né, ou às vezes, né, ia ser muito triste, mas não é nem, tem pessoas, mas são pessoas que não querem ficar com aquela criança, que não conseguem lidar com aquela criança. E isso é a realidade, tá? E é devastador para quem passa por isso, né? É muito difícil. A gente tenta ter esse manejo aí para tentar ajudar de todas as formas. Infelizmente, a gente não consegue abarcar toda a demanda, a gente não consegue ajudar, né, todo mundo que tá, todas essas mulheres que estão precisando, porque é um público gigantesco, assim, né? Hoje a saúde mental é um desafio, né? A saúde mental é problema público mesmo, né? Então, e a gente não está dando conta mesmo. E a gente tem observado também o crescimento da ansiedade. Eu ouvi em algum momento que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E está nessa crescente. E a gente tem os jogos, que contribui demais para esse aumento. As telas em si, né? As telas, a comparação da vida perfeita do Instagram, que é um questionamento. E aí minha filha tem 11 anos, vai fazer 12 agora em abril. É terrível isso para as crianças, porque agora mais não, mas já teve um momento ela é um palito. Mas já teve um momento da gente estar conversando, se arrumando para algum lugar, ela vira para frente do espelho, aí bota a blusa. Meu Deus, minha barriga está tão grande. Aí Não acredito. Sério, eu estou muito gorda, olha o tamanho da minha barriga. Aí eu olhei para ela
Minha filha, deixe disso. Você está em fase de crescimento, cuide em comer, porque aí isso gera a história do não querer comer, para poder Sim. não sei o quê. E aí a primeira ação foi reduzir o tempo de tela. Limitar, tiramos o TikTok, não existe o uso do TikTok por ela. A gente usa o Family Link lá em casa, justamente para fazer esse gerenciamento, tanto de tempo quanto de aplicativos, porque a gente percebeu realmente o adoecimento, assim, estava caminhando para um adoecimento. E essas providências que vocês tomaram são as providências corretas, sabe? Porque, olha, tem coisas que acontecem, né? Eu não atendo criança, mas a gente sempre conversa, né? A gente sempre troca informações. E aí tem muito essa fala dos pais, né? De, ai, meu filho não dorme cedo, não quer dormir cedo, fica no computador, no celular, quer ficar jogando. E aí é isso que as outras profissionais, né, que atendem crianças indagam. Mas quem é que paga a internet? Quem é que dá o celular? Né? Então, como é que essa criança é que está mandando nessa história toda, né? Os próprios Eu pais acho têm que o poder de dar E e aí, de indo tirar. para a educação, eu acho que a gente confundiu muito a educação positiva, porque veio um boom da educação positiva com a educação sem limite. Sim. Lá em casa, eu, né, amor, faço muito a educação positiva e defendo muito. Não precisa bater, não precisa uso de violência. Só que precisa ter limite. Não é porque eu não vou dar um tapa na cara do meu filho que ele não saiba o que é certo, o que é errado, o que ele pode, o que ele não pode fazer. Então, se lá em casa a regra é para dormir às 10 horas e acordar às 7, 7h30 da manhã, beleza. Sim. Você resolveu dormir 3 horas da manhã? Lamento muito. A consequência disso é acordar no horário certo. Eu penso que um dos ensinamentos mais preciosos que a gente tem para dar é exatamente esse, que toda escolha tem uma consequência. Todo comportamento tem uma consequência, toda ação tem uma reação. Né? Porque o que acontece muito com os adultos de hoje, que não sabem lidar com dificuldades, com não, né? Com os adolescentes que não sabem receber uma negativa, né? É exatamente não terem aprendido isso. Que ação tem reação, que escolha tem consequência. Tem consequência. E Não precisa bater. Se é para acordar a tal hora, mas o menino, você viu que ele foi dormir tarde, aí você tentou acordar ele não acordou, e você deixa ele dormir até 11 horas, porque é só para acordar, almoçar e ir para a escola, você está ensinando para ele que tá tudo certo. Tanto faz como tanto fez. Pode dormir 10 horas, 3 da manhã, 6 da tarde, enfim. Fique à vontade, né? E isso diz respeito muito também à leva de profissionais que vai vir nos próximos anos, né? Que já estão chegando, na verdade, no mercado de trabalho. Isso é muito importante. É muito importante. Tem exatamente isso, a qualidade, né? Dessas pessoas que estão chegando aí. Fruto de tudo isso. Principalmente no mercado da saúde. Seus futuros companheiros que vão precisar muito dos seus serviços. Verdade. Preocupante. Mas assim, indo ainda para a questão da ansiedade, eu vejo que a gente precisa de alguma forma manter, como eu falei, o celular, aliás, as redes sociais, tem 2 grandes problemas na vida da mulher adulta que eu vejo. O primeiro é quando a gente tira aquela 1 hora de folga para tomar um banho premium, assistir, sentar no sofá ou na cama e assistir uma série, um filme, por exemplo, que aí a gente fica assim, mas eu podia e aí vamos para a empreendedora, eu podia estar fazendo um post lá no meu Instagram. Rapaz, eu tô aqui perdendo essa hora bem aqui da minha vida, eu podia estar botando a roupa para lavar, lavando a louça, fazendo o almoço da semana. Aí a gente começa com eu podia estar fazendo muita coisa, como se aquilo que a gente estivesse tirando aquele tempo era um crime.
Descansar é um crime, né? Repousar é um crime. Tirar um Descansar é tempo um crime. pra gente mesma é um crime. Sim, é claro, né? Acho que hoje essas discussões todas elas são tão facilitadas, porque também tem um lado bom da rede social, Sim. né? E muitas mulheres têm se conscientizado do seu protagonismo e do que podem, né? E do que devem. Mas muitas ainda enfrentam realmente essa dificuldade de aceitarem e de entenderem que cansam e que, né, que é necessário, que não vão dar conta de tudo, né, que é necessário ter um tempo para cada coisa, inclusive para elas mesmas, né. Eu sempre costumo pedir a reflexão, né, eu sempre digo assim, se você continuar fazendo do jeito que você está fazendo, pelo próximo 1 ano, né? Vamos levar a vida assim. Daqui, você vai passar 1 ano fazendo do jeito que você está fazendo, a tua rotina vai ser essa, né? Daqui 1 ano, como é que você vai estar? Né? Surtada. Você vai conseguir abrir sua loja, né? Você vai conseguir abrir a sua loja lá que você tanto está dizendo que vive por ela, né? Você vai conseguir ir lá para a sua clínica que você está dizendo que vive por ela, né? Você vai conseguir, enfim, né? Então, a gente tem que também fazer essa visualização, né, a médio prazo, a longo prazo, porque eu estou dizendo que eu não estou dormindo, porque eu preciso produzir, eu preciso funcionar, eu preciso dar conta de um monte de coisa. Tá, mas se eu passar esse ano todo, todos os dias dormindo mal, daqui 1 ano eu vou conseguir me manter? Eu vou conseguir ainda funcionar? Eu vou conseguir trabalhar? Então, será que vale a pena? Será que faz sentido? Será que é inteligente da minha parte? Se eu estou funcionando assim porque eu quero manter o meu negócio, é inteligente então eu continuar no campo do exagero? Né? Ou é melhor então eu buscar outra estratégia para que eu continue dando conta e daqui 1 ano eu esteja em pé, conseguindo dar conta ainda, né? Então, é uma reflexão importante da gente fazer. Porque a gente sempre, não, mas é hoje, né? Não, eu não vou dormir. Não, eu vou fazer isso aqui. Não, eu não vou almoçar. Né? Eu vou pular. Aí não dorme, não almoça. Aí eu vou fazer. Não, é só essa semana. E aí nisso vai 1 semana, 1 mês, 2 meses e vai. E aí, quem não adoece vivendo uma vida assim? O adoecimento vem, não tem como. A gente tem nós desempenhamos vários papéis na vida, né? A gente tem vários setores da vida que para a gente estar ali saudável, esses setores têm que estar em equilíbrio, não, porque isso nunca existe, né? Mas a gente tem que estar pelo menos ali perto disso. Eu tenho que estar me dedicando à minha vida, meu trabalho, a minha saúde, a minha vida social, a minha família, a minha espiritualidade, enfim, o meu autocuidado. Eu tenho que estar me dedicando a esses setores, a essa área, pelo menos, né, perto de uma igualdade. Para que as coisas difícil manter tudo para que as bonitinho. coisas funcionem, para que eu esteja em algo, pelo menos perto de um equilíbrio, né? Senão as coisas desandam mesmo. Eu percebi que ultimamente, mesmo quando eu não quero pensar em trabalho, eu tô pensando em trabalho. Eu vou no salão fazer o cabelo, aí eu pego o celular para dar um tempo. Aí quando eu vejo, eu já tô pensando em trabalho, fazendo alguma coisa de trabalho. Aí como a Evelyn falou, sento ali para ver uma série, comer alguma coisa. Aí não, mas eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Aí fico pensando em trabalho. Aí não, domingo vou tirar para ver um filme com o Renan, fazer alguma coisa. Aí já fico pensando que já tenho que fazer alguma coisa de trabalho. Se a aí gente está se culpada. dedicando demais a uma dessas áreas da vida, com certeza está faltando para outra. Aí já fico sobrecarregada. sobrecarregada. Para outras, né? Para outras. Tá faltando ali o equilíbrio. Tá faltando, né? E aí a gente tem que descobrir qual, né? Para onde é que tá faltando. Sim. E onde é que eu tenho que me dedicar mais
mais ali. O outro ponto que eu estava falando é a questão do próprio aumento dos índices de ansiedade. Como eu falei, o Brasil é o país com mais ansiosos do mundo. Você acha que a gente ainda tem muita gente que se omite de buscar ajuda, de buscar tratamento por medo do julgamento? Nós moramos numa cidade pequena, razoavelmente pequena. Aqui ainda tem muito todo mundo se conhece. Você acha que esse medo do julgamento ainda é muito, muito presente? Ainda existe, né? Ainda existe bastante. Entre outras coisas, né? Tem pessoas que não procuram ajuda por preconceito mesmo, né? Por não reconhecerem que estão doentes, né? Mas também pelo medo do julgamento alheio, né? A gente tem um exemplo na prática mesmo disso, da nossa forma de trabalhar. Alguns anos atrás, a gente funcionava dentro das unidades básicas de saúde. E aí, então, a gente tinha alguns dias da semana, por exemplo, eu tinha os dias da semana onde eu estava em determinadas unidades básicas de saúde. E aí tinha unidades básicas de saúde que eu ia, por exemplo, e eu passava a manhã lá e atendia um paciente. Às vezes nenhum paciente. O psicólogo à disposição. E aí a gente questionava isso, nossa, né? Mas, cara, o que acontece? E aí, quando há alguns anos atrás mudou o sistema do NASF, né? Enfim, e aí com a portaria mudou, a gente pôde mudar dos postos, não havia mais essa obrigatoriedade, né, digamos assim. A gente resolveu ficar num lugar só, como alguns municípios já faziam. Então a gente fixou num lugar só, em vez da gente ir para os postos, a gente ficou num lugar só. Para essas pessoas irem até lá. E aí, essa realidade que a gente ia para os postos e às vezes ia para atender ninguém, hoje a gente tem um nível de espera com pacientes que estão na espera há 2 anos. Meu Deus. A demanda gigantesca. Quando foi para ser mudada essa forma de funcionar, algumas pessoas diziam que não ia funcionar porque as pessoas da zona rural iam ter dificuldade de vir, não iam gostar. Pelo menos os meus pacientes. É unânime, assim. O que eles dizem? Saiu da vizinhança. E aí isso a gente foi descobrir depois que a gente mudou a forma de funcionar. E aí eles começaram a verbalizar sobre isso. Que não iam no posto, não frequentavam lá, porque não queriam que o vizinho visse, né? Porque quando chega no posto para ser atendido pelo psicólogo, tem a outra demanda do posto, do médico, do dentista, né? Tem lá um montão de gente. Então, não queriam. E todo mundo é conhecido. Não queriam. E aí, hoje que a gente está funcionando dessa forma, um monte de gente procurando. O medo da exposição. Meu Deus. E aí, ontem uma pessoa chamou a atenção para o seguinte, porque agora a gente mudou, a maternidade está de reforma, a gente mudou para outro lugar que é bem mais isolado ainda. Aí ontem uma pessoa chamou a atenção e disse assim, vocês sabem, né, que agora que vocês vieram para esse lugar que é mais isolado, vocês estão chamando mais pacientes, né? E a pessoa falou isso e eu fui parar para pensar. É porque na maternidade ainda tem a demanda de marcação de exame, enfim. E eu fui parar para pensar. Eu disse, nossa, é mesmo, né? Assim, porque realmente, infelizmente, as pessoas ainda se envergonham de procurar, tem medo do que vão falar. E acontece, o julgamento, ele existe. O julgamento, ele existe. É por isso que a gente tem tanto medo. É inegável. É inegável. Existe, sim. Uma coisa também que eu acho que é uma dúvida comum. Sabe quando a gente tem aquele dia que a gente
abre o computador, vai fazer um post. Aí lembra que precisou tirar a carne do congelador e começar a fazer comida. Aí a roupa precisa ser colocada para lavar. E aí, de repente, o WhatsApp toca, é um cliente que você precisa responder e precisa preparar o lanche do menino que vai para a escola. E aí vai uma coisa e você, no final do dia, você se sente esgotada e para e fala assim, eu fiz o quê? Parece que não fez nada. Até que ponto isso é um sinal de normal, ok? Porque afinal de contas a gente vive realmente nesse mundo louco. E até que ponto é aquela história do não, eu tô precisando, isso aqui tá além da conta. Até aquele ponto que a gente estava falando, né? Que tipo de sofrimento isso está te causando, né? Que tipo de prejuízos essas emoções estão trazendo na vida, E com a frequência, né? É isso. Mas é muito caso a caso, Evelyn, assim, porque a gente tem muitas realidades diferentes, né? A gente tem a mulher empreendedora que tem um suporte familiar, a gente tem a mulher empreendedora que é mãe solo, né? A gente tem a mulher empreendedora que não tem filhos, a gente tem a mulher empreendedora que tem filhos, né? E tudo isso vai alterar essa dinâmica e essa rotina aí que você tá falando. Que é responsável pelos pais, E- que não é responsável pelos pais. Sim, e esse esgotamento no fim do dia, né? E aí a gente entra naquilo que você falou no início, às vezes tem que dar conta, né? Então, o que a gente sempre orienta? Se é uma coisa que eu tenho que dar conta, que sou eu mesma que tenho que fazer, é o jeito, né? É minha responsabilidade. O que é que eu faço, então, diante disso? Já que eu não posso simplesmente não deixar de fazer, né? É buscar essas práticas, né, de autocuidado mesmo, é tentar tirar o tempo para a gente mesmo, é tentar tirar aquele tempinho para conversar com as amigas e sorrir um pouco, né? Se permitir ter esse tempinho de sentar lá no sofá que você está dizendo e tirar uma horinha para ver uma série, né? Ou ler um livro, ou ver uma bobagem e sorrir, ver vídeo engraçado, né? Ou ir lá na casa da vizinha, jogar conversa fora. Isso é importante. E a gente vem e reforça a importância do grupo Elas. Porque hoje a gente está com mais de 200 mulheres no grupo do WhatsApp. E a gente faz os eventos presenciais. A gente sempre traz alguma coisa mais útil, porque a gente aproveita a mesma estratégia de vocês, da equipe de saúde, de atender a criança e atender a mãe. A gente usa a estratégia parecida. Traz alguma coisa de relevância, mas também tem aquele momento de todo mundo socializar, conversar, jogar conversa fora, lanchar. Sempre é muito divertido, muito agradável. Acho esse grupo fantástico, né? Essa ideia de vocês é muito boa, né? Você falou lá no começo sobre ter referências, né? Acho que é isso, a vida é isso, a gente precisa de referências, né? É quando vocês criam esse grupo, vocês são isso uma para as outras, Sim. né? Referência de cuidado, de atenção, de dúvida que eu posso tirar, de saber que eu tô cansada, mas eu não preciso me culpar, porque eu sei que a minha colega também já falou que tem dia que ela cansa. Ah, eu chorei ontem, mas eu também tá tudo bem que a outra também tava chorando aquele dia. A outra também queria fechar o negócio, outro dia queria jogar tudo pro ar, né? É raro, mas acontece É sempre. raro, mas acontece sempre, né? Então, é isso, né? É isso que esse movimento que vocês criaram é um movimento de referência. Ontem foi o dia da movimentação, porque eu ensinei no grupo como fazer aquela trendzinha de gerar a IA, a caricatura. Mulher, mas eu tenho que ver, Pois porque eu botei eu lá. fiquei hoje me perguntando como é que estão fazendo aquilo. Pois eu ensinei lá no grupo, mas saíram cada caricatura, umas melhores do que as outras. De vez em quando aparecia umas que não tinha assim muito a ver, mas no geral foi maravilhosa. E elas estavam super empolgadas. Até hoje tem minha botando caricatura lá no grupo. Sim. Vou lhe mandar o prompt. Passou o dia todinho, o pessoal pode. Fazendo as fotos lá no. Como eu faço a caricatura minha e do meu trabalho. E, nossa, mas saiu caricatura de toda espécie. Foi muito legal. É muito bom. Hoje mesmo eu indiquei, vamos dizer assim, né? Falei sobre isso para uma pessoa, uma mulher. E ela disse: Ah, eu conheço esse grupo, né? Porque a gente estava falando sobre a diferença que é
a gente ter um trabalho, a gente saber a gente trabalhar, ter um dom, né, ou fazer executar uma função, é diferente de gerir um negócio, Muito. né? É muito diferente. Então, às vezes eu tenho um dom, eu sei fazer, desempenhar meu trabalho, mas quando eu monto um negócio, não vai, porque eu não sei gerir, né? E aí eu tava conversando com essa pessoa exatamente sobre isso, né? Eu digo, olha, né? Não desiste, né? Gerir é algo que você pode aprender, né? Então é isso. Então, aí eu falei, né? Você já conhece o grupo, né? Ela disse, já ouvi falar. Eu digo, então, né? Assim, é se aproximar de pessoas que falam essa língua, que conhecem essa dinâmica, né? Que podem orientar alguma coisa, que sabem onde buscar essas informações para aprender a gerir, porque é realmente diferente. Não é porque eu sei fazer uma coisa que eu tô pronta para alugar um lugar e ali vai funcionar um negócio. Eu posso ser muito boa com uma coisa, mas se eu for, por exemplo, ruim de gestão de pessoas, eu não consigo aumentar minha equipe porque eu não consigo contratar. Não consegue. E se eu consigo contratar, eu não consigo treinar aquela equipe para manter. Isso. E aí não adianta você ter todo o investimento, se você não souber gerir, você pode ter todo o investimento no momento errado e aí botar tudo a perder. Sim. E também não adianta. E aí volta para nós estarmos numa cidade pequena. Às vezes a gente pega muito as informações dos gurus de Instagram sobre ideias mirabolantes ou porque deu muito certo, investimento em tal coisa. Só que quando a gente traz para nossa realidade aqui, é totalmente diferente. E quando a gente está dentro do grupo, nós temos contadoras, temos administradoras, temos marketing, temos empreendedoras, temos assistentes sociais, temos, enfim, uma leva de profissionais que estão lá dentro e que trocam essas informações. Porque a gente precisa trazer a academia, as informações acadêmicas que estão certas, elas não estão erradas, elas estão certas. Só que a gente precisa adaptar para a nossa realidade. E aí muda completamente, comportamento, enfim, é um monte de coisa. E eu fico muito feliz que você tenha já indicado a gente falar. Falo sim. Né? Eu acho maravilhoso. A Mona Lisa, eu comecei a mobilizar mulheres desde. Eu estava fazendo esse resgate hoje justamente para o podcast aqui. Eu comecei a mobilizar mulheres em 2020. Eu não lembro o que foi que aconteceu, mas eu sei que a gente mobilizou um grupo, começou a se mobilizar no WhatsApp. E daí a gente foi pro Instagram, aí veio a pandemia e a gente começou a fazer as lives. E a Mona Lisa fez uma das lives mais importantes, eu acho que do Piauí. Olha, que foi incrível. com a delegada Eugênia Vilas, que é uma pessoa assim fenomenal. Eu acho que foi na época que houveram alguns feminicídios aqui na cidade. Bem chocantes. E aí você começou uma mobilização mesmo. E montaram o grupo. Eu não lembro como era o nome. Coletivo de mulheres. Aí agora a gente mudou com Elas Empreendem. Mas continuam sendo mulheres maravilhosas. E foi uma experiência muito interessante. Eu estava tentando fazer esse resgate. Gente, essa história tem muito tempo. E é muito bom poder alcançar mulheres e ajudar de alguma forma. Sim. Porque eu acho que o que me moveu também é essa necessidade, vamos dizer assim, de me abrir mais. Foi inclusive na época do pré-natal um dos pontos que eu cheguei abrindo aqui publicamente. Quebrando o sigilo, sim, né? Quebrando sigilo. Foi essa dificuldade que eu tinha de compartilhar a minha vida mesmo, enfim, com as pessoas. E acho que o grupo ele vem muito disso, porque quando a gente é muito bom eu falar das coisas que eu sei, das coisas que deram certo, mas no grupo a gente também compartilha aquilo que deu errado. Porque a gente quer que alguém diga, não, mas se tu fizer assim, assim, assado, fecha não, mulher, tua loja. Eu passei por isso aí, dá certo, vai fazendo assim. E acaba uma ajudando a outra, realmente é uma rede de apoio muito, muito bacana. Sim. Verdade. Mona Lisa, eu queria fazer uma pergunta muito, acho que importante.
Eu queria saber o que na sua carreira algo ou alguém que te impactou muito, que você parou e pensou assim, nossa, foi por isso que eu escolhi essa profissão. Foi por isso que eu decidi fazer psicologia. Eu não vou pensar muito, né, para responder. Tem quando a gente faz esse tipo de pergunta, né, dentro das nossas dos atendimentos, né, a gente costuma dizer assim, né, diz a primeira coisa que vier na cabeça, né, porque é isso que veio, né, e aí quando você fez a pergunta me veio uma primeira coisa na minha cabeça, então não vou pensar muito não. O que me veio à cabeça foi exatamente a primeira situação que eu atendi aqui em Esperantina, né? Claro, não tenho como aprofundar, né? Mas nessa época, quando eu comecei aqui, na verdade, não foi atendendo na saúde coletiva, né? Foi na saúde pública, foi na assistência social. E primeiro caso que chegou para mim atender foi uma senhora, uma idosa, numa situação de abandono, em uma casa que não tinha nada, só uma rede que ela dormia, suja, na cozinha, o que era para ser a cozinha, né? Eram uns buracos no chão e lá é onde ela fazia as necessidades dela. Nossa. E essa senhora morava próximo a algumas bocas de fumo. E aí lá havia relatos, né, de que abusavam dela, embebedavam ela, né? E aí ela como que ela se alimentava, né? Tinha uma pessoa nessa história toda que às vezes ia lá durante o dia, levava num potinho assim de margarina a comida, uma vez ao dia, e água. E era isso que ela vivia, sendo que ela era uma senhora aposentada. Meu Deus do céu. Né? Então isso foi a primeira coisa, foi o primeiro caso que chegou em mim aqui na cidade. E em cima dessa situação foram muitos meses trabalhando, batalhando, tentando tirar ela daquela, tentando conscientizar a família, tentando mudar a realidade dela, tentando tirar ela daquela casa, até que foi para uma família cuidadora, né? Até que e aí isso me veio na mente, né? Porque lá mais cedo eu falei que eu demorei muito para ir para a clínica porque eu achava que ia ser diferente, que era diferente, eu tinha medo, né, de ir para o atendimento particular e depois quando eu me aproximei eu vi que eu já fazia aquilo, né? E aí é nesse ponto, né? Porque a psicologia para mim é isso, a gente transforma a vida de alguém. E eu não consigo olhar para um paciente e entender ele só em cima daquilo que ele está ali me relatando. Eu sei que existe um contexto, tem uma história por trás, tem algo que está enraizado naquele sofrimento, tem algo que pode fazer com que ele melhore, tem pessoas que podem ajudar, né? Tem todo um contexto que eu posso ajudar ele a enxergar, que eu posso vasculhar, que eu posso encaminhar, que eu posso buscar, né? Eu não posso simplesmente receber esse paciente e ouvir e simplesmente me contentar com esse pouco ou fingir que me contento para ter menos trabalho, né? Eu tenho que buscar, eu tenho que ir além e dá trabalho. E dá trabalho, dá muito trabalho, né? Se a gente quiser fazer e realmente impactar vidas, dá trabalho. Né? Mas é isso, né? E eu não escolhi psicologia. Né? Vamos dizer assim, eu caí de paraquedas na psicologia. Não foi aquela coisa de, eu queria ser psicóloga. Desde né? criança eu sonhava com não isso. foi, né?
Mas, de repente, eu cheguei ali naquele lugar e já fui me encontrando desde a formação mesmo, né? E quando eu vim trabalhar, que meu primeiro trabalho já foi muito difícil, porque nesse período que a gente fez até essas lives que a Evelyn tá lembrando, né? Porque nesse período eu trabalhava no CREAS, Não cresce, sim. né? E aí a gente era um público, era essa demanda muito difícil, né? De pessoas abandonadas, violentadas, né? Era uma demanda muito difícil já. E esse foi o meu primeiro trabalho. Foi Eu logo. saindo da faculdade e indo para aí. Então eu percebi que eu tinha uma responsabilidade muito grande nas minhas mãos, que a minha profissão era muito importante, né? E que eu tinha então que correr muito atrás e que buscar conhecimento para fazer aquilo bem feito, porque eu tinha vida de pessoas nas minhas mãos, né? Eu poderia simplesmente receber uma mulher que foi abusada ou foi maltratada e encaminhar ela que ela tinha que ir lá na delegacia. Mas eu também podia pegar ela e levar ela lá na delegacia. Porque eu sabia que se eu fosse com ela, ela ia ser escutada de forma diferente e ia ser recebida de forma diferente. A profissional acompanhando. Pesa muito. E talvez ter mais, ficar mais à vontade de falar. E ela Se se sentir sentir mais mais confortável. segura. Eu sabia que eu podia assinar um papel e encaminhar aquela mulher lá no hospital. Mas eu também sabia que se eu pegasse ela e fosse no hospital com ela, Ela ia ser diferente Sim. para a vida dela. para a né? vida dela, né? Então ali eu entendi que eu poderia fazer, né? Que meu papel era aquele, às vezes, né? Passar um pouco até do limite, né? De às vezes não almoçar, de às vezes, né? Passar do horário de chegar em casa, de às vezes sair correndo de casa por coisas assim. Mas é isso, então a partir daquele primeiro momento ali eu percebi, não é isso aqui mesmo que eu quero fazer e eu sei fazer, né? E eu percebi isso, eu sei fazer isso aqui, né? E eu não tenho medo de fazer isso daqui não, né? Se em algum momento eu ver eu não sei, eu não consigo, aí eu peço ajuda de algum colega, eu, né, repasso para algum colega, mas eu não tenho medo de enfrentar um caso, de ter um paciente, né? Por mais que pareça difícil aquele sofrimento e aquela situação. Porque, na verdade, no fundo, o que todo mundo precisa é do primeiro acolhimento, é de se sentir seguro, é de se sentir valorizado, né? Quando a gente quebra essa primeira barreira, tudo vai ser mais fácil. Tudo vai ser mais fácil no decorrer daquele tratamento. Sim. Eu digo é muito assim, eu trabalhei 8 anos no CREAS, nunca peguei a carreira de ninguém. Que Porque bom. isso era a realidade de muitos colegas, né? Eu nunca peguei a carreira de ninguém, nunca fui ameaçada, né? Porque você tem que saber chegar, né? Você tem que saber se posicionar, mesmo que você esteja lidando com os acusados, né? Com os possíveis abusadores, mas eu tô ali não é para julgar, eu tô ali como profissional. Né? Então é isso. Tentar solucionar da melhor forma. Uhum. Mona Lisa, eu quero te agradecer muito por essa conversa. Foi um momento assim muito forte, muito importante, Maravilhoso. incrível. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir impactar muitas mulheres que nos acompanham no Spotify, que nos acompanham no YouTube, e que a gente consiga transmitir essa mensagem de que investir na saúde mental, de que cuidar da saúde mental é o maior e o melhor de todos os planos de negócio que Sim. as mulheres empreendedoras ou Ou não não. devem fazer. Sim, é isso. E eu que agradeço demais pelo convite, tá? E dizer assim, hoje o atendimento psicológico ele existe no serviço público, né? A gente sabe que existem as limitações e as dificuldades, porque é uma demanda muito grande, não é falta de vontade ou falta de serviços, porque existem. Mas existem também os atendimentos particulares, existe hoje também uma oferta de serviços online. Inclusive, existem ofertas de serviços que é o que são chamados hoje de valor social, tá? Já ouvi. Né? Existe essa oferta hoje pelo Instagram, se você fizer buscas, procurar, você vai encontrar pessoas
grupos de pessoas que... Agora, inclusive, eu nesse momento não vou lembrar, mas uma amiga minha agora juntou com 2 amigas em Teresina e elas formaram um grupo para atender mulheres em situação de mais vulnerabilidade, né? Grupos mais vulneráveis, principalmente mulheres. E elas estão para atender em valor social, né? Então, vou ficar até devendo para vocês, eu vou passar esse contato que ela até pediu para a gente ajudar a divulgar. Vamos divulgar. Né? Porque é isso, existe esse serviço. Né? Vamos procurar, porque a gente sabe que nem todo mundo tem acesso a pagar terapia. Né? Não é realmente não é barato, né? Tem gente que não tem essa condição, mas existe como a gente tentar buscar de outras formas, né? Então tem, online, eu não sei se dá certo, né? Mas tenta, né? Às vezes dá certo, às vezes é preconceito da gente. O mundo caminha para isso aí. E não tem Né? mais volta. O online não tem mais volta. O mundo caminha para isso aí. O atendimento online está dando muito certo, está dando muito conta de atender, de acolher, de resolver. É ótimo, né? também. Então, procure mesmo, não tem como, né? Então, procurar ajuda, não é fraqueza, não é besteira, é deixar de empurrar com a barriga, porque esse negócio de deixar para amanhã, de amanhã em amanhã, a gente passa um ano Exatamente. e passa uma vida. Inclusive, eu conheço gente que me disse que na sexta-feira, atrasada, ia no posto de saúde para buscar um encaminhamento para ir para fazer a psicoterapia. E aí? Mulher já tem umas 3 sexta-feiras e contando. E contando, né? Tudo bem. Ela veio de esposa de hoje mesmo, né? Ela veio hoje perigosa. Mas é isso, eu quero agradecer muito a todos vocês que nos assistiram. Se inscrevam no nosso canal para ajudar. Compartilhem com as amigas de vocês que precisam nesse momento dessa escuta realmente, de entender um pouco mais sobre o que passa nessa cabeça, que às vezes a gente acha tão confuso e se culpa tanto por tantas coisas. Deixe seu comentário também e esteja aí atenta, porque nos nossos próximos vídeos vão ter muitos outros convidados também trazendo informações muito importantes para todas nós. Tchau, tchau! Tchau!